Olá, bem-vindo ao meu podcast. Eu sou o pastor Nivaldo Ximenes e aqui eu compartilho minhas reflexões e mensagens ministradas em eventos para a família. Fique conosco, compartilhe e que Deus o abençoe grandemente. Meus irmãos, fui convidado a trazer uma reflexão para vocês sobre a administração do conflito do lar. Embora o tema seja vencendo os desafios de lar, as dificuldades de relacionamento dentro da família, as discórdias, os conflitos, acontecem nas melhores famílias, né? De vez em quando, lá em casa também, o tempo fecha. Mas tem que abrir de novo, não pode continuar fechado. Acontece nas melhores famílias, só que nas piores com mais frequência, não é? Então ninguém aqui tem uma família melhor do que a outra, ninguém aqui é melhor do que ninguém, apenas nós temos aí diferenças de experiência de vida de família, de vida de casal. Tem famílias completas, pai, mãe e os filhos, tem famílias solos, né? Onde a mãe cria os filhos ou só o pai, ou os avós que criam os filhos. Temos famílias de vários tipos na igreja hoje. E eu louvo a Deus por essa iniciativa do pastor Célio, do ministério local. Embora seja uma congregação pequena, mas o cuidado é o mesmo de uma congregação grande, né? Toda a igreja é formada por famílias. Existe família sem igreja, mas não existe igreja sem família. Então, meus irmãos, parar de vez em quando a correria da vida que nós estamos acostumados no dia a dia, nosso trabalho, envolvidos na igreja. Às vezes trabalhamos tanto na igreja, ficamos envolvidos na obra de Deus, que não dá nem tempo da gente sentar para respirar e sentar à mesa para comer. Muitas famílias hoje já nem à mesa sentam para poder fazer sua alimentação. E muitas vezes não é que essa família é uma família que não se importa uns com os outros, mas é que eles estão tão envolvidos no corre-corre da vida, ou até no corre-corre da igreja, que esse tempo vai passando despercebido. E a vida em família é uma preciosidade, né? Os filhos só sabem isso quando casam e têm filhos. Então a gente castiga eles, a gente cria os filhos para poder mimar os netos. Aí eles chegam em casa, aqui os netinhos a gente deixa à vontade. Mas conosco não é assim. Por isso mesmo, agora você educa seu filho e nós vamos mimá-los, né? E agora vocês vão ver o que é bom para tosse, o que é bom criar filho. Porque se a gente mimar os filhos, acaba tendo que criar os netos. E tem muito pai e mãe criando neto porque mimou os filhos, não soube administrar o lar e os conflitos principalmente. Então nós vamos juntos fazer essa caminhada. Eu espero que meu aparelho aqui não dê mais problema, e vamos então, para que a gente não deixe a marmita esfriar, amém? Tem gente com fome aqui, que eu sei, não precisa levantar a mão, mas fique tranquilo que nós vamos ter tempo de celebrar ali também. Mas a grande pergunta que nós devemos responder antes de saber lidar com os conflitos é essa: como viver em família? Será que nós realmente sabemos como viver em família? Cada família tem a sua história. Algumas famílias se formaram quando os pais não eram crentes, ou debaixo de uma violência, ou debaixo de muita carência, seja emocional, seja financeira. Todos nós temos uma história. Então a gente precisa de vez em quando correlacionar isso. E a hora que a gente veio para a casa de Deus, que a gente veio para o caminho que é Jesus, a gente precisa reprogramar algumas situações que nós somos acostumados ou éramos acostumados a lidar. Nós vamos reprogramar nossa forma de viver. E a pergunta é essa: será que nós sabemos viver em família? E a Bíblia tem a resposta. Então, vamos começar um pouquinho com um texto bíblico muito famoso.
Um texto que vai nos responder, ou vai nos dar condições de responder, cada um intimamente, se sabe viver em família. Para viver em família, precisa praticar isso daí. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Quem aqui foi vocacionado? Você foi vocacionado? Sabe o que é ser vocacionado? Você foi chamado. A igreja é chamada, igreja quer dizer chamado lá do mundo para cá. O dia que você encontrou Jesus, você não foi chamado? Você foi um vocacionado. Além dessa vocação, desse chamado, você tem os dons e talentos. Os dons e talentos você usa na sua vida, na vida da igreja, na vida das pessoas lá fora. Você usa os seus dons e talentos para adorar a Deus. Sejam eles talentos eclesiásticos, ou sejam eles talentos profissionais ou sociais. Mas você tem uma vocação profissional. E a Bíblia diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do Senhor. Então nós somos chamados, vocacionados, para agradar a quem? Para agradar ao Senhor. Mas de que forma? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar o quê? Bem junto para descer para o coração. 1, 2 e no vínculo da paz. Erram os que creem que essa palavra é para viver na igreja, somente na igreja. Pelo contrário, a minha casa é a minha igreja, é a minha primeira igreja. Repitam comigo, um adágio popular que a minha mãe dizia lá atrás: costume de casa vai à praça. É lá da terrinha também? É, lá a gente fala muitas coisas. Sou pernambucano, viu? Tem algum pernambucano aqui? Tem sustância? Não tem um pernambucano aqui, pastor? O senhor só vai sair daqui o dia que o senhor ganhar um pernambucano para Jesus. Tem baiano? Tem sergipano? Tem Natal. Natal, o senhor é de Natal. Eita, que coisa boa, né? Fala a verdade. Existe, depois do Jardim do Éden, é a nossa terrinha, né, irmão? A bênção pura. A gente só não vai embora porque tem uns filhos netos plantados aqui já, né? Aí... Então, meus irmãos, tudo que nós fazemos em família não pode ferir esse princípio, esse mandamento: preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Família que briga muito, família desunida. Igreja que tem muita briga, igreja desunida. Família unida, igreja unida. Família que ora, igreja que ora. Porque essas coisas, elas, a palavra não é contaminar, elas pegam. Deus só precisa de uma família, de uma só pessoa, para enviar um grande avivamento. Isso é fato. Mas bom seria que começasse na minha casa e na sua. A coisa ia ficar muito melhor ainda. Então, Paulo está dizendo aqui que ele tem o desejo de que nós vivamos de maneira digna da vocação que foram chamados. Vocacionados pelo Senhor para dar fruto. Não foi isso que o Senhor Jesus falou? Eu o chamei para que vós vão e deem fruto, e que o vosso fruto permaneça. E ele tem que começar lá em casa. Porque, irmãos, o cristianismo é a única religião, né, em que as pessoas, cada membro da família, separado do outro, tem que ter um encontro com Jesus. Filho de muçulmano é muçulmaninho, mas filho de crente não é crentinho, não. Cada um dos cristãos um dia tiveram ou tem que ter um encontro pessoal com o Senhor. Nós não vamos salvar nossos filhos, nem nossa esposa, nem a esposa vai nos salvar.
Então nós temos um Deus vivo. Concordamos? Amém? Que nos ama muito. Amém? Que ama tanto que nos salvou. Amém? E a forma de nos salvar foi entregando o seu Filho. E agora o que ele pede de nós? Somente que a gente dá uma aprumada na nossa vida e nos encaixemos nas suas instruções. Vocês perceberam que o tema da palestra eu coloquei, além de administrar os conflitos, cristianismo no lar. Cristianismo no lar. O cristianismo está morrendo nos lares. Alguns de vocês vão lembrar que são de uma época em que você ia visitar os crentes, tinha um quadro famoso lá. 2 caminhos. Não sei se alguém lembra disso, né? Os mais novos não vão lembrar. Mas 2 caminhos, um quadro pintado. Ou então aquele quadro assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outros, nessa casa não se fuma, porque servimos ao Senhor. Hoje, quando nós vamos nas casas dos crentes, nós encontramos mais esses quadros. Ou seja, estão matando o cristianismo nas nossas casas, debaixo do nosso nariz. E o que hoje toma conta das nossas conversas no lar, se não é política, é a série, ou até a novela, ou o filme, ou as notícias, mas não mais os mandamentos do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 6, a mensagem de Moisés para aquela geração que entrar no Egito era essa: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás, pois, Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que eu te ordeno, quais? Da lei, da Bíblia, da palavra, estarão aonde? No teu coração. O pastor foi visitar uma irmã, não foi o pastor Sérgio não, tá? Aí a irmã fez uma janta bonita e fazia muito tempo que ela tinha ganhado um conjunto de talheres de prata. E ela falou assim: bom, o pastor vai vir jantar em casa com a esposa dele, vamos fazer um negócio mais bonito. Então ela lavou os talheres de prata fino, deixou brilhando e botou na mesa. Garfo, faca, tudo de prata, coisa de primeira. O pastor veio, orou, sentou, jantaram, conversaram, orou de novo e foi embora. A irmã, como sempre, sobra para elas, né? Vai lavar as panelas, né, irmã? Vai lavar os talheres. Quando ela começou a contar os talheres lavados, faltou uma faca. Mas peraí, alguém viu a faca? Não, mãe. Não está na mesa? Não, mãe. Não estava? Não, mãe. Mas não está essa faca. Só sei que procuraram a faca, aí chegaram a uma triste conclusão. Não é possível. Não, eu não quero acreditar. O pastor levou a faca embora. Não é possível. Ele deve ter... Mas mulher, esquecer de levar a faca. Não é possível. E ficou frustrada porque a faca dela havia sumido. Passou-se um tempo, alguns meses, aí o pastor foi chamado para jantar lá de novo. E ela, de propósito, quero ver esse negócio, essa história, você vai subir uma faca de novo. Botou na mesa as talheres, a faca de prata. Aí o pastor orou, sentou, jantou. Aí ele disse: irmãos, eu estou sentindo de ler um texto da Bíblia Sagrada e orar antes de ir embora. Mas eu deixei a minha Bíblia em casa. Posso pegar aquela Bíblia ali? A irmã: ô pastor, minha Bíblia, pode sim. Então a senhora pega para nós e abre no Salmo 1. Ela foi lá, pegou a Bíblia. Quando ela abre a Bíblia, o Salmo 1 de Rito, estava lá dentro. Fazia 3 meses que a irmã não tinha pego a Bíblia para ler a palavra de Deus. Nós somos assim. Nós nos identificamos assim. Quantas vezes nós gastamos mais tempo nas redes sociais? Horas e horas. Você quer ver o tanto que você passa na rede social? Você vai lá no seu celular, lá em configurações, digita bem-estar digital.
Aí você vai ver quanto tempo você fica por dia. É ou não é? Verdade, não é? Vamos fazer uma prova com o seu ou quer fazer com o meu? Não, não. Eu vou fazer com o meu, fazer o seu, pastor. Olha, você vê, o meu não está nem aqui, está lá com a minha esposa. Você vê? Eu nem sabia. Mas eu queria somente mostrar para eles. Se você pode ter coragem, me ajuda, e Deus vai ter um galardão no céu. Só mostrar para eles. Ele dá quantos tempo você passa nas redes sociais e outros softwares, não só nas redes sociais, mas olhando o celular, né? Seja trabalho, não quer dizer que você fica sempre na rede celular. Tem como ver? Olha aqui, ó. Como que é seu nome? O Igor. Igos. Nicolas. Opa, estou ficando velho e surdo. Ó, hoje o Nicolas passou 2 horas e 35 minutos no celular. Só ele que vai olhar, eu não vou olhar o que ele passou, mas ele passou 2 horas e 35. Pode ter se passado trabalhando, né, Nicolas? Não sei se você trabalha com isso, né? Mas você tem condição de ver, de expandir mais um pouquinho aqui, para ver quanto tempo você passou no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Até na Bíblia, se você estiver lendo, ele vai mostrar. Não mostra, Nicolas? Alguns de nós, se nós olharmos aí, nós vamos assustar. E se perguntar para a gente quanto tempo a gente leu a Bíblia, pelo menos uma vez essa semana, alguns de nós vão passar vergonha. Não vou fazer isso, que eu não vim aqui. Eu só vim trazer uma consciência a você. Que as coisas vão mudar na nossa vida quando a gente assumir o compromisso de viver um cristianismo puro lá em casa. Eu fui claro, sim ou não? Vamos lá, mais um pouquinho. Vamos lá. E um outro texto que eu quero que vocês leiam para descer para o coração, também está na mesma carta. Olha lá o que acontece lá, ó. Não saia da... Pode ler, por favor. Boca. Está bem grifado lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, conforme a e assim transmita graça àqueles que ouvem e não entristeça o Espírito Santo de Deus. Vocês percebem que os mandamentos, os princípios aqui da boas relações estão vinculados ao Espírito Santo? O Espírito Santo, ele monitora o nosso comportamento nas nossas relações. E nós podemos entristecê-lo. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Família que briga muito tem amargura plantada no coração. Indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Assim, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos em Cristo, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, reparem que o capítulo 5 de Efésios, 4, 5 e 6, ele trata da convivência com o Espírito Santo. Ele começa no capítulo 4, nos ensinando sobre o nosso comportamento diante dos homens, dentro dos nossos lugares íntimos, a nossa família, a nossa igreja e nos relacionamentos, e continua falando do Espírito, e ele termina no capítulo 6 falando sobre a armadura do Espírito. Ele fala também sobre os frutos do Espírito. Isso quer dizer que uma vida de alguém cheio do Espírito Santo, ele vai transmitir dessa mesma forma, quando ele abrir a boca, palavras que edificam. E nós ferimos mais com palavras. E tem mais. E nós ferimos as pessoas que mais nós amamos. As irmãs, quando estão nervosas, falam muito, né, irmãos? Fala sim, tem que falar. Porque se não falar,
não desabafam, né? E os homens, quando ficam nervosos, eles se calam. Só que antes de se calar, ele só se cala quando a coisa não deu para ele. Quando ele viu que ele perdeu. Então o que ele usa? Ele passa a ser sarcástico. Não é, irmã? A irmã está balançando a cabeça que é. Ele fica sarcástico. E o sarcasmo, ele machuca. Né? Um camarada casou com a moça. E na lua de mel eles sentaram na praça. E ela viu a lua e uma nuvem. E ela disse: olha, meu bem, disse para o noivo, para o marido, né? Recém-casado. A nuvem tampou a lua. Ele disse assim: não, meu amor, não foi isso. A lua se escondeu por causa da sua beleza. Nossa, irmã, essa mulher ficou feliz. Passou-se 15 anos no mesmo lugar, na mesma praça, no mesmo banco. A mesma mulher e o mesmo homem. Agora com mais 3 criancinhas ali, já uma idade escolar. E ela lembrou-se do romantismo do marido. E quis, né, novamente ouvir aquela frase linda. E então ela disse: olha, meu amor, a lua novamente. E ela está sendo encoberta pela chuva. Ele olha para ela e diz assim: mas você é inteligente, hein? Você não está vendo que vai chover não, sua burra? Primeiro ele chamou ela de inteligente, mas ele quis chamá-la de inteligente? Não. Ele já foi chamando ela de um animal entre as palavras de elogio que não eram verdade. Sua inteligente, isso é sarcasmo. E a gente, os homens, quando fica nervoso, que ele não pode combater ou chegar à altura das discussões, ele usa de sarcasmo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3. Deixa eu ver se... Eu não sou o pastor Ezequias que guarda capítulo e versículo da senhora para outra, viu, irmão? Por isso eu gosto de marcar na minha Bíblia. Colossenses, capítulo de número 4, me perdoe. É 3, meu irmão. Está aqui o 3, é isso mesmo. Ei, não. Versículo 18. Mulheres, cada um de vós seja submisso ao próprio marido. Lá vem o pastor falar de que a mulher tem que obedecer ao marido. Eu não aguento mais esses encontros de casal. Eu vou falar assim: não, irmão, pode ficar tranquila. Eu vou bater no seu marido agora. Pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Agora 19. Maridos, cada um de vós ame a sua e não a trate... Não tem nenhuma irmã corajosa para ler? E não a trate com amargura. A minha tradução diz: não a trate com grosseria. A gente pode traduzir isso: não a trate com sarcasmo. Aí quando você fala com a sua esposa, o que ela fala para você? Seu grosso. Aí o tempo fecha, irmão. Aí o tempo fechou. E aí, cadê o cristianismo em casa? Cadê o cristianismo em família? Onde é que está o Espírito de Deus? Pegou a mala, irmão, foi lá para fora, porque o tempo fechou. Eu não quero saber disso, não. Fica triste. Não é isso que Paulo está dizendo? Quando a gente vive em amargura, a gente começa a gritar. E alguns perdem a cabeça de tal forma que começa a blasfemar o nome de Jesus. Eu já vi crente que quando fica nervoso xingar até Deus. Um absurdo, meu sério, mas eu vi. Me deu uma dor no coração terrível. Foi grosso com Deus, culpando Deus pela amargura dentro do lar dele. Então, a gente vê isso na casa dos outros e fala: nunca vai acontecer na minha. Não! Existia no templo do rei Salomão, lá no deserto também, no tabernáculo, nos templos, uma lamparina que tinha que ficar acesa 24 horas. E tem um trecho na Bíblia em que conta a história do pequeno Samuel. E quando o texto começa a contar, ele começava a falar que antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, Deus chamou Samuel. Então isso nos traz uma analogia muito grande. Porque se a gente entristece
o Espírito Santo, por nossos relacionamentos, chega uma hora que ele fica tão triste, que ele vai se apagando. Paulo diz nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, e não extingais, em outra tradução, não apagueis o Espírito Santo. Onde é que está o Espírito Santo no nosso lar? Ele ainda tem autoridade para falar conosco? Ele ainda consegue mover os nossos corações para pedir perdão, para vigiar a boca, para não falar coisas grosseiras ou palavras sujas? Crente falando palavrão quando fica nervoso em casa, irmão. Já vi isso acontecer. Deus ajude, que Ele não me trouxe aqui. Eu espero que Ele não tenha me trazido aqui para falar para alguém que usa dessa forma nas discussões em casa, que usa palavra suja. Eu quero dizer para você que eu falo isso porque está na minha palestra e eu sei que foi Deus quem colocou para que eu transmitisse. Mas queira Deus que não tenha ninguém aqui que use esse tipo de palavreado quando fica nervoso em casa. Porque você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, que foi nos dado por promessa, que veio para habitar conosco. Você pode dizer amém? Vamos caminhar mais um pouquinho. Eu queria que você pensasse nisso aí agora, ó. Respondesse essa pergunta. Como cristãos, como devemos resolver os conflitos, as brigas? Sabemos que o tempo fecha lá em casa. Se não fecha na sua, você tem um problema. Ou você vive numa bolha, ou as dores, as contendas, as amarguras foram tão fortes que anestesiaram o seu coração e você fica num silêncio macabro, num silêncio mortal. Essa é uma das piores armas que homem e mulher usam um com o outro, quando o filho contra pai e pai contra filho, que se calam, ficam com tanta raiva que se calam e vai cada um para o seu canto. Mas essa pergunta que nós precisamos responder hoje: como é que nós, os cristãos, resolvemos os nossos conflitos familiares de uma forma saudável? Temos conflitos, sim ou não? Sim. Você vai lá no shopping center, você vai comprar lá um sapato, os homens, eles vão lá, entram, já sabem qual sapato que é, qual o número, e falam: moça, eu quero aquele sapato, daquela marca, eu quero experimentar esse. Beleza. Compra o sapato e vai embora. Aí a sua dona vai comprar uma sandália. Ela entra em todas as lojas do shopping. Experimenta em cada loja pelo menos umas 6, 7 par de calçado. E ainda não leva um bendito embora. Isso é ser mulher. E vocês não estão erradas por ser assim. É que nós somos diferentes. Isso é verdade. E os homens resolvem os conflitos de uma forma diferente da mulher. Mas a base da solução precisa ser um cristianismo verdadeiro. Então você precisa aprender e colocar em prática. Tá bom? Vamos lá? Olha para você ver que belezinha. Aprenda e anote. Se não puder anotar, grave. Evite discussões desnecessárias. Primeira coisa para resolver um conflito em casa: aprenda a evitar discussões desnecessárias. Às vezes a gente briga por qualquer coisa, irmão. Briga porque o suco está sem açúcar. Briga porque o café não está forte demais, está fraco demais. A gente briga por qualquer coisinha. A gente começa a ficar irritado. Daqui a pouco vira uma tempestade. E justamente na hora de vir para a igreja, aí ele fica aborrecido. Como é que eu vou... Aí o camarada fica: meu Deus, como é que eu vou ficar lá na porta? Como é que eu vou sentar no púlpito? Minha mulher é brava comigo. Aí ele senta aqui assim, a dona dele está só assim por cima do óculos. E ele vai pregar hoje. Nunca aconteceu com você não, é sério? Ô, sério. Já aconteceu, né, pastor Sérgio? Vamos abrir o confessionário? Já aconteceu comigo. Aí você fica assim entre a cruz e a espada. Meu Deus, e agora, Senhor? Tem que entregar uma palavra de Deus para a minha igreja. Mas minha esposa está lá, olhando para mim, com aquele olhar feroz. Desce e vem consertar comigo. O olhar dela está dizendo assim: vem consertar comigo, vem pedir perdão.
Aí, como é que o homem pede perdão, pastor Sérgio? Ele não sabe chegar e dizer assim, perdão, meu amor. Pelo menos enquanto ele tem 10 anos, 15 anos de casado, ele não aprendeu ainda. Ele vai aprender lá para os 30. Aí ele fala assim, já ligou para sua mamãe? Aí ela responde, em vez dela responder, ô meu amor, vem cá. Ela fala assim, não! Por quê? O que tem minha mãe? Minha mãe tá boa. Já levou o lixo? Já, você não está vendo aí não? Vocês estão entendendo que essas coisas acontecem em casa? E Deus não se agrada disso? Está escrito. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 2, 23 e 24. E agora eu quero uma pessoa para ficar lendo o versículo para mim. Quem vocês vão eleger? Eleja uma pessoa para ler os versículos bíblicos para mim, de pé aqui na frente, com o microfone. Quem vai ler para mim? Joaquim, presbítero Joaquim. Cadê o Joaquim? Joaquim, sou ler alto daí? Quer ler aí ou quer ler na frente? É a pessoa que sabe, fica à vontade. Lê para mim, irmão Joaquim, 2 Timóteo 2, 23 e 24. Eu estou afirmando ali, evite discussões desnecessárias. 2, 23 e 24. Rejeita as questões bocas e sem instrução, sabendo que produz contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Todo servo do Senhor. Eu, você, ela, nós. Evita, uma outra tradução, as controvérsias tolas e inúteis. Mas pastor, eu quero preto, ela quer vermelho. Meu irmão, qual o problema dela querer vermelho? Eu não gosto, aprenda a gostar. Jesus não chega aqui, pastor. Ele é o dono da igreja, amém? Ele chega aqui, e essa igreja aqui gosta de uns hinos mais, por exemplo, eu não sei, eu nunca frequentei o culto, eu apenas estou exemplificando. De repente essa congregação, essa igreja, gosta daqueles hinos mais canela de fogo, né? Desembocar o vaso, Jesus, azeite. E de repente a igreja do irmão, a outra congregação, até a nossa igreja, já gosta daqueles hinos que choraminga. Poderoso Deus! Cada guitarra fica assim, né? Deus, minha alma, anseia por ti. O Senhor Jesus, Ele vai nos dois cultos. Ele vai nos dois cultos. E Ele não chega aqui, não vou aceitar esse culto não, porque eu não gosto desse hino. E o que a Bíblia diz, meu amigo? Nós acabamos de dizer em Colossenses 3 e 23. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E você, minha dona, precisa ser um pouquinho minhozinho um pouco. Respeite seu marido. É o que diz o versículo 23. E vós, mulheres, respeitem seu marido. Respeitar, irmão, não é botar um tapete vermelho para o cabrentar e dizer não é isso não. Respeitar é o quê? Respeita as opiniões dele. Minha mãe dizia, quando um não quer, dois não briga. Rejeita as questões tolas, não edifica. A cor o tamanho da TV, pastor, eu quero maior, ele quer menor, eu quero maior, ele quer menor. Compra uma mediana, pronto, nem tanto para um, nem tanto para o outro. Salomão detestava a briga, aquela mulher dormiu em cima do menino dela, matou, e a outra dizia, o filho é meu, ela fala, o filho é meu, aí tá bom, vamos dividir então. Aí a mãe dizia, não, pá, não senhor. Aprenda com aquela mulher, fica com vermelho, minha santa, sem problema nenhum. O que você pode botar vermelho, tudo vermelho em casa. Bota tudo vermelho. O que você não pode, sabe o que é, minha santa? Faz um teste para nós ver, irmão. Vamos aprender? Passa a mão no cangote dele. Vai. Passa nele, irmão. Olha que alegria, ele até arrepiou. O que não pode faltar é isso, irmão. Viu, querida? É isso, meu irmão, que não pode faltar. É o carinho dela com você. Mas se ela quer vermelho, se ela quer preto, irmão, agrada a sua esposa.
Porque se você começar a agradar ela, vai chegar uma hora que ela vai querer agradar você também. E aí as coisas fluem melhor. Amém? Muitas vezes entramos em discussões que são desnecessárias. E aí vem o orgulho. O orgulho nos arrasta de uma briga, porque eu estou certo, não sou eu. Vai no pastor Célio. O pastor Célio é um homem de Deus. E Deus vai revelar para ele que quem está errado é você. Aí ele fala, eu também vou orar. E Deus vai revelar para o pastor Célio que você é uma mentirosa, que errado é você. Aí pronto. Aí Deus fala assim, e agora, hein? Eu vou me meter nesse negócio não. E eu aconselho você, Célio, sai dessa. Isso aí é criança, que não vive cristianismo em casa. Que para chegar para o pastor, para ficar decidir essas coisas, é porque está faltando um pouquinho mais de tato e vivência cristã em casa. Provérbios 23, irmão. Presbítero, esqueci o nome dele agora, me ajuda, pastor? Joaquim, irmão Joaquim, por favor, Provérbios 20, versículo 3. Eu comi uma carne salgada agora à tarde, irmão. Me chamaram para um churrasco, irmão, e eu fui fazer esse sofrimento. E estou numa sede, só Deus. 20, versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se da questão. Olha você, da contenda. A questão é contenda. Mas todo tolo se intromete nela. Pode você ver? Todo tolo corre numa briga. É isso que ele está dizendo. É uma honra dar fim a contendas. Tá bom, minha flor. Sem problema nenhum. Pastor, e quando o negócio é com o filho? Peraí, aí não. Aí quem manda na sua casa é você e sua mulher. Filho não tem que brigar com o pai. Filho tem que obedecer. Obrigado, meu irmão. Se sou nordestino e eu não posso ver um copo d'água. Vai lá. Vocês estão me entendendo, irmão? Em casa, pai e mãe é autoridade. Filho não tem que discutir com pai e mãe. E aprenda, minha querida. Nada de falar, quando seu pai chegar eu vou dizer. Faça isso não. Você diz não e não. É você que manda e quando o papai não está, acabou. Papai é o líder sacerdote de casa. E você é sua representante legal diante dos homens e diante de Deus. Ele fez você como ajudadora. Aquela que ajuda o marido. Na ausência do marido, quem corrige é a mulher. Então se tem hora para essas crianças ir para a cama, para dormir, desligar o celular, tem hora. Vou tomar o celular. Toma mesmo. Não fala que vai tomar e não toma não. Isso aí não é conflito. Isso aí é educação. Estão entendendo, sim ou não? Vamos caminhar mais um pouquinho. Outro ponto importante para colocar em prática. Procure responder com mansidão. Não foi isso que Paulo ensinou? Que não haja gritaria no meio de vós e nem blasfêmia. Procure então ser manso para responder. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Nem sempre é fácil responder com mansidão, meus irmãos. Né? Há uma palavra dura. Nem sempre. Mas tem que fazer o possível, tem que se esforçar. Quando você quer mudar, quer deixar de pecar, porque é pecado, sim ou não? Não foi, se está escrito na Bíblia para não fazer, Paulo diz, não é para falar palavras sujas, nem para gritar. Não foi isso que nós lemos no versículo anterior? Se está dizendo para não fazer, quando fazemos, estamos pecando. E ponto final. Então a gente não pode pecar. Então o que acontece, meus irmãos? Nós precisamos lutar e se esforçar. Para mudar um pecado que eu não consigo mudar, o que eu preciso fazer então, pastor? Todo dia estou chegando lá no Senhor, Senhor me perdoa, pequei de novo, Senhor, gritei com meu marido, chamei ele de frango assado, Senhor me ajuda, tem misericórdia de mim, meu Senhor, mas o Senhor viu que ele também me chamou de galinha choca, Senhor, mas Senhor, eu sei que é eu que tenho que, eu me perdoa, Senhor, mas como que eu faço? Eu não aguento. Para resolver um problema desse, você precisa de mudar uma coisa importante. O hábito. Pode ter certeza, você tem hábitos de falar, de gritar, de falar alto. Então você, de vez em quando, começa, quando você ceder, você põe um freio, não é isso que o Tiago fala? Colocamos freio na boca do cavalo, mas a língua, quem domina? O homem que consegue dominar a sua língua, ele é
Na linguagem popular, ele é tremendo, né, irmão? Como é que fala? É top das galáxias, né? É isso que a turma está falando agora. Mas nós temos que lutar. Se Deus está dizendo que nós não podemos fazer, precisamos ter o hábito de não fazer. E na hora que fazemos, opa, me perdoa, Senhor, me perdoa, meu irmão, me perdoa, minha patroa, eu errei com você, não importa, eu quero ir para o céu, mas quero que você seja a mulher da minha vida. Irmão, tem uma palavra que você vai gostar de ouvir, que a sua mulher fale quando você estiver na hora do caixão. Quando você estiver lá cheio de flor, algodão no nariz, vai ter uma palavra que você vai querer que ela fale. Sabe qual é? Ele está respirando. É? Sim ou não? Ele está respirando. Sim, né? Aí você já vai levantar e saber que crente correndo para tudo até lado. Mas o importante é o quê? É que você ganhe uma segunda chance. Todo dia Deus nos dá uma segunda chance para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Todo dia. Quando nós pecamos, a gente começa a morrer. E a gente vive no pecado, está morto lá no mundo. Paulo diz, nós estamos mortos. Mas quando a gente começa a respirar a palavra de Deus, a obediência a Deus, e o nosso corpo, nossa mente começa a colocar em prática aquilo que nós estamos lendo na palavra, nós começamos a respirar, aleluia, e a viver para Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, nós temos a vida na palavra. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ela está aqui, a palavra escrita, que não tem império, não tem homem sanguinário, não tem demônio que extirpe essa palavra. Enquanto Deus quiser, a palavra dele subsiste aqui na terra. Jesus disse, as minhas palavras passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. É vida. Então, vamos experimentar colocar em prática esses princípios. Terceiro princípio, para que a gente melhore essa questão em casa, qual é o conselho da palavra de Deus? Pode ler, por favor, 1, 2 e... Às vezes não dá tempo, irmão. Às vezes não dá tempo, pastor. O negócio foi tão forte que... Mas, irmãos, precisamos lutar para fazer. Porque tem uma coisa interessante. Quando você se esforça para fazer, Deus te ajuda. Ele vê o seu esforço. Nós podemos mudar. É só quebrar o mau hábito. E entender que você não está sozinho na sala. Que Deus, o soberano Deus, está com você ali na sala. O Espírito Santo mora em você, sim ou não? Então ele não pega férias quando você vai tomar banho, ele entra com você no banheiro. O Espírito Santo habita no meio de nós. Então quando a gente tem que viver de uma maneira que a gente sinta a presença do Espírito Santo em nossa volta, em nós, dentro de nós, e também no outro. E às vezes a coisa vai sair do controle. Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis, nem deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, ele sabe que nós somos falhos, que nós vamos errar, que vamos pecar, mas a gente precisa correr para a solução. E a solução não é só passar pelo Calvário, pedir perdão para o Senhor. A solução também é viver em paz com o mais próximo de nós, que é a nossa família, que é os nossos filhos, nossa esposa, nosso cônjuge. Então, meus irmãos, pastor Joaquim, por favor, lê o Provérbios 15, 23, o 26 e o 28. Procure pensar antes de falar. Pense um pouquinho, essa palavra que eu vou dizer vai edificar? Provérbios 15, 23, depois o 26, depois o 28. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta a doutrina aos seus passos. Só um pouquinho. Segura um pouquinho, meu Joaquim. O coração do... O que é isso, pastor? Mente. A mente do sábio. Continue. 27. O homem bom cava o mal,
seus lábios se acham como um fogo ardente. O homem perverso levanta contenda, e o divinador separa os maiores amigos. Olha, tá vendo? O homem violento persuade o seu companheiro e guia por um caminho não bom. Mas o sábio tira do coração as palavras, pensa primeiro antes de falar. Porque o ímpio tira do seu coração, e principalmente com a língua, ele diz, separa os maiores amigos. Quantos casais estão separados, dormindo em quartos separados, porque se separa por causa da língua ferina? Não pensa antes de falar. Ah, pastor, não consigo. Se cale. Vou dar uma solução. Você vai no banheiro, tranca a porta, pega a pasta de dente e a sua escova, joga a pasta e passa na cara. E depois você olha para o espelho. Se você não der uma risadinha, experimenta passar até dar risada. Na terceira vez você vai ver que você está rindo de você. Aí você vai lembrar das palavras do pastor. Pensar antes de falar. Telecurso, pensar antes de falar. Pensar antes de falar, pensar antes de falar. Porque nem todo mundo está no dia bom. As irmãs têm a TPM. Que nós, depois de 35 anos de casado, não sabemos se é pós ou pré. Se é antes ou se é depois. Porque tem vezes que acontece antes, tem vezes que acontece depois. O tempo fecha. E você, o maridão, nem todo dia foi bom lá na fábrica. Às vezes ele passou uma vergonha. Às vezes ele tem um companheiro concorrente do lado dele que é desleal. E que às vezes até pratica situações fora da ética para prejudicar ele, o seu marido. E às vezes ele chega em casa, é o ganha-pão dele e fala, meu Deus, como é que eu vou no meio disso? Como é que isso vai resolver, Senhor? Então, meus irmãos, todos nós necessitamos um do outro dentro de casa. E a minha casa não deve ser o lugar pior da minha vida, mas deve ser o lar, uma habitação de descanso, conforto e renovação das forças. Amém? Vamos continuar mais um pouquinho. Mais uma coisa para colocar em prática. Qual é, pastor? Busque a paz nos relacionamentos. Busque a paz nos relacionamentos. Romanos 14, 19, o apóstolo Paulo escreve assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo, repita comigo, tudo é tudo mesmo, irmão. Tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Olha para você ver, meus irmãos. Se nós lêssemos esses versículos, quando a gente tiver para entrar numa contenda, a gente tiver que entrar numa briga, a gente fala, vai ser edificante? Nós vamos ser edificados se entrar nessa contenda? Não vamos. Para que entrar? Eu vou pensar antes de falar um pouquinho. A paz, meus irmãos, exige um esforço pessoal. No que deve depender de mim, de você, devemos nos esforçar para ter a paz com todos. Olha o que está escrito isso, Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Mas tem crente, irmão, que ele adora uma confusãozinha. Quando eu era mais nervoso, que eu ainda sou nervoso, mas não sou tanto como eu era antes, eu era daqueles que falavam o seguinte, não é que eu era nordestino e nada disso não, tá? Mas eu falava assim, né? Eu pago um boi para não entrar numa briga, mas pago uma boiada para não sair. Porque eu era encrenqueiro também. O negócio, enquanto eu não provava que o outro estava errado, aí comecei a observar nos textos sagrados que não é assim que se ganha as batalhas. As batalhas são ganhas na paz. E se eu não posso ganhar a batalha, eu também não preciso ter um inimigo. Vamos fazer um acordo então, mas não precisamos brigar. E às vezes Deus deixa as coisas apertar lá fora, no trabalho, com o vizinho, para corrigir em casa. Às vezes Ele deixa a vida a gente apertar em casa para corrigir no trabalho. Mas Ele é nosso Pai, Ele quer o nosso bem. E às vezes Ele está falando, e nós não ouvimos. Então Ele quer chamar a nossa atenção. Aí Ele deixa o chefe pegar no pé, o colega pegar no pé. Aí Ele deixa em casa, às vezes a coisa ficar um pouquinho fora de controle, para você voltar
ao primeiro amor. Eu quero voltar. Você quer? Canta comigo. Ao primeiro amor. Primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Gostou do cafuné, irmão? É bom? Agora pega na mão dela. Dá um beijinho na mão dela, vai. Pega a mãozinha dela, tá difícil. Isso, ela gostou também, é de benção. Vocês não ficaram com inveja, não? Pode fazer, fica à vontade. Pode fazer, não tem problema não. Né? Quer fazer um cafuné nele, irmão? Não tem problema não. Estamos no meio de crente aqui. O pastor não liga não, pode ficar tranquilo. A paz exige esse esforço. 1 Pedro 3,11, Pedro de novo fala: afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Você tem que lutar para buscar a paz na sua família. Você parar com essas contendas lá na sua casa. E para continuar mais um pouquinho, mais um princípio. Tenha uma visão espiritual do conflito. Ou você pensa que não existe diabo? Sabe que você pensa que o diabo não tenta ninguém? Você pensa que o diabo não faz cilada? Você pensa que o diabo, o espírito maligno, não trabalha para que você não tenha paz? Tem! A nossa guerra é espiritual. O diabo catuca. Ele só não tem poder de fazer uma coisa: de colocar pecado em você. Mas ele seduz. Ele faz armadilhas. Ele faz ciladas para que você caia. Aí daqui a pouco você está brigando porque o copo tem que ficar aqui e seu companheiro, sua esposa, seu colega de trabalho quer aqui. Mas qual o problema? E ele de raiva só porque é você. Só porque é você que quer lá, ele é o do contra. Tem mulher e marido que fica nesse limite de gato e rato brigando dentro de casa. E aí Deus nos traz a reflexão para que nós tenhamos uma visão espiritual do conflito e saber a hora de parar e puxar o freio de mão e dizer: peraí, vamos fazer uma oração, que o diabo está querendo nos destruir. E aí tem que usar a palavra de Deus e colocar em prática princípios. Em 2 Coríntios 2, 10 e 11, o apóstolo Paulo fala assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Mas peraí, Paulo estava longe de Corinto. Ele não estava perto. Ele estava dizendo: se vocês aí perdoarem alguém, eu aqui também perdoo. Entende? Porque ele sabia do vínculo espiritual que ele tinha com a igreja. O próprio Senhor Jesus disse, quando ele subiu ao céu: eu vos dou o poder. Qualquer coisa que perdoares aqui na terra, será perdoado no céu. Então, tenha uma visão espiritual da coisa. E ele continua: aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei-o na presença de Cristo. Ou seja, o negócio é lá em casa, mas na presença de Cristo nós podemos colocar princípios em prática. E aqui ele está dizendo o princípio do perdão. Por amor a vocês, a fim de que, olha agora onde entra Satanás, a fim de que Satanás não tivesse vantagem nenhuma sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, que são más. Então, tenha uma visão espiritual da sua vida particular. Você acha que o diabo só tenta lá fora? Não, ele é espírito. Ah, pastor, mas eu vou dizer que aqui ele não entra. Engano seu, ele entra até na igreja. Ele entrou na presença de Deus. Viste o meu sogro Jó? E ele estava lá junto. Ele entra. Nós expulsamos, mas ele é atrevido. Mas e aí, muitas vezes, nós não percebemos os seus dedinhos, os seus dados inflamados. E aí a gente cai numa cilada e aí esquece que o negócio começou espiritualmente. Então agora chamar a família. Peraí,
Vamos orar. Vamos expulsar esse camarada daqui, que aqui ele não tem vez não. Aqui nessa casa, nós servimos ao Senhor. Temos um altar aqui em casa, a presença de Deus é real. O Espírito Santo vive em nós, a palavra de Deus é nosso guia. Então, se Deus quer e nós quisermos, não tem diabo que possa impedir. E ponto final. Entenderam, sim ou não? Vamos caminhar mais um pouquinho, a hora está passando. Mais um princípio. Fale a verdade, mas fale com amor. Está engasgado aqui. Está engasgado aqui. O camarada fazia 17 anos que comia só peixe no jantar. E ele magoado, porque a esposa não fazia outra coisa para ele. Mas ele não, cara feia sempre. Não. O que você tem, meu bem? Não tenho nada. As irmãs já viram o marido assim? O que você tem? Vamos abrir o confessionário? Vamos? O que você tem, marido? Não tenho nada. Não tenho nada. O que você tem, amor? Não tenho nada. Ih, mulher, para de perguntar, não tenho nada, você não está vendo? Já tem, já falou que tem, porque já mostrou grosseria. Não tenho nada, 17 anos fazendo peixe. Aí no dia que brigaram, que foi pro divórcio, ele olhou para ele e disse assim: tem mais, viu? Por que você só faz peixe no jantar? 17 anos que ele não fazia peixe no jantar dele. E ele fica amargurado. Por que não fala com ela? Porque eu não quero brigar. Já está brigado. Já está brigado. E aí, irmãos, Efésios 6 e 12, o apóstolo Paulo diz assim, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo. E aí, muitas vezes a gente se esquece dessa parte espiritual e vamos falar a verdade, mas sem amor. E o que acontece? Magoamos. Porque deixamos para falar na hora da raiva. Deixamos para comentar o defeito dele, que ele não escova o dedo direito, só na hora da briga. Deixando de comentar que você não gosta quando ela pinta o cabelo e faz toquinho, só na hora da briga. E aí o tempo fecha, irmãos. Vocês querem o quê? Desse jeito. O pastor Sérgio deve passar longe, não tem assim, mas porque a gente assim, nós mesmo arrumamos umas confusão. Não é? Então, meus irmãos, fala a verdade, mas fala em amor. Efésios 4, 15. Ainda estou no capítulo 4 de Efésios. E 25. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo. Mas não se esqueça, ele iniciou o versículo falando assim: antes, seguindo a verdade em amor. Falar a verdade na hora errada e sem amor é provocar a confusão. Muitas das vezes usamos a verdade como uma arma. A verdade tem que ser dita em amor, num contexto de relacionamento. Jorrar a verdade com raiva é uma forma de retaliação pessoal. Então tome cuidado. Efésios 4, 29, vou repetir: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, às vezes a verdade tem que ser pensada também antes de falar. Eu estou sendo claro, sim ou não? Amém. Mais 2 princípios, e aí a gente vai caminhando para o final. Busque ser dirigido pelo Espírito Santo. Tudo se resume nisso aí. Busque a presença do Espírito Santo. Efésios 5, irmão Joaquim, o senhor pode ler para mim? Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. E no versículo 25 e 26. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Estão vendo? Princípios para a igreja, que deve ser vivido em casa. Porque quando a gente com raiva, a gente faz inveja. Quantos maridos estão fazendo inveja à sua esposa? Ou vice-versa, porque ela ganha mais e ela faz inveja no marido. Ou ele vai para a casa da mãe dele para fazer inveja na esposa. Ou então começa a se degladiar, presunçosos,
Por que presunçosos? Porque não observam o texto sagrado, não procuram viver conforme o texto sagrado. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está escrita aí para que a gente possa andar no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, meus irmãos, essa verdade precisa ser lida e colocada em prática. Olha o que diz lá em Tiago: não sejais somente ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra. E nós esquecemos, nós somos mestres em esquecer. A gente não esquece o resultado do jogo, e nem a piada que contaram. Mas isso aqui, irmãos, rapidinho a gente esquece. Por que, pastor? O que acontece com a gente? É porque nós temos um vírus chamado pecado, meus irmãos. E nós vamos ficar só libertos desse vírus quando a gente, dessa tentação, nós somos libertos do poder do pecado. Há uma diferença. Somos libertos do poder do pecado. A Bíblia diz que o poder do pecado gera morte. O pecado gera morte. O dom que é de Deus é a vida eterna. João escreveu: filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Mas se pecarmos, temos um advogado. Então nós pecamos, temos um vírus do pecado. E precisa antivírus entrar nele. Aonde? No coração. Como é que a Bíblia diz? Davi: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É o antivírus. Vira e mexe esse vírus, a gente vai ficando fraco. A gente tem que atualizar ele. E a palavra de Deus é tão boa, irmãos, que ela se atualiza todo santo dia. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Glória a Jesus. Você não entendeu, vou repetir. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, com a notícia. Ela já está falando hoje. Então, por que nós brigamos tanto em casa? Porque não colocamos em prática e não andamos pelo Espírito de Deus. Então, vamos tomar cuidado. E por último, o último princípio: decida perdoar. Entrei no casamento, decida perdoar. É primeiro ano de casado, decida perdoar. É 10 anos, decida perdoar. É 20 anos, decida perdoar. Mas eu não sinto, não é sentir, é decidir. É mandamento. Um novo mandamento vos dou. Ordem. Mandamento é ordem para ser seguida. Um novo mandamento, uma ordem nova eu vos dou: que vos perdoeis uns aos outros, como eu vos perdoei. Pai nosso, que estais feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, como? Assim como nós temos. Da mesma forma, do mesmo jeito que nós perdoamos aos que nos ofendem. O pior não é esse, irmão Joaquim. O pior não é esse, o pior é o próximo versículo. Porque se perdoardes os homens seus pecados, as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens, a sua esposa, o seu marido, seu filho, seu patrão, seu chefe, seu amigo, seu vizinho, sua avó, os irmãos da igreja, o pastor, não perdoar o obreiro da porta, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Perdão tem que andar assim com o crente. Porque foi isso que Deus fez lá no Calvário por nós. Nos perdoou. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu. Quem lembra dessa música? Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. O perdão independe dos sentimentos. É um ato de obediência.
fruto de uma decisão racional. A decisão de perdoar nos habilita a desejar o bem do ofensor, daqueles que nos maltratam. Quem não perdoa sofre com ressentimento. Ressentimento significa ressentir mal. Vou ilustrar. Ó. Isso aqui é um copo de veneno. Imagine vocês que é um copo de veneno. E eu estou com raiva do pastor Célio. E eu estou dizendo para ele assim, ó, morre desamado. Morre, pastor Célio. Mas quem é que está bebendo veneno? Sou eu. Sou eu. A falta de perdão é isso. É tomar um veneno, esperando que o outro morra. Por isso, precisamos perdoar. Em 1 Coríntios 13, 4, 5, no capítulo do amor, o apóstolo Paulo escreve: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se gloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Ele termina com isso: não guarda rancor. Eu conheço casais, um ou dois pelo menos, que são crentes, são obreiros na igreja, ele trabalha na igreja, ela também, mas eu sei que eles não dormem juntos há mais de 20 anos. Isso é sério. Isso é muito sério. Eu sei que vocês, assim como o Jundiaí, tem todo ano consagração de obreiros. E é um caminhão de gente, pastor. Quantos obreiros eu tenho aqui? Tem bastante? Me ajuda? Mas você já chegou num lugar que não tinha nenhum? Já passou por isso, já? E não é um só não, é assim, não é? Só que é privilegiado, então. Privilegiado. Porque conversa com seus companheiros. Sabe por quê? Porque os homens querem ser primeiros e ser obreiros, mas não querem ser crentes no lar. Obreiros no lar. E muitos chegam eufóricos para ser consagrados, mas quando vem a prova e o inimigo que quer destruir o lar, ele não consegue. Aí ele fica desanimado, daqui a pouco ele vai saindo do culto, vai sentando, sai da porta, sai do lugar, não dá mais aula. Por quê? Porque toda vez que ele se levanta para adorar a Deus, o diabo diz: pode ser, vocês não têm paz com sua esposa, com a família, você não é digno. E aí, entre o confronto e a omissão e o ressentimento, ele tem que se assentar, porque ele, infelizmente, ele ou ela está com dificuldades em casa. Então, para terminar, eu quero deixar algumas informações básicas de tudo que nós falamos. Um olhar básico de tudo aquilo que eu falei. Bem básico. Se você não conseguiu guardar nada do que eu falei, vê se guarda pelo menos isso. Ó, primeira coisa, tente se aproximar. Fugir nunca é a solução. Correr, ir para o quarto, trancar a porta, não resolve. Tente se aproximar. A melhor maneira de resolver um conflito é se aproximando. É pegando na mão. Ela vai puxar a mão. Ele vai dizer não toca, mas você insiste, toca. E chega uma hora que acaba cedendo. Segundo, seja sincero. Não adianta jogar a poeira para debaixo do tapete. Ser sincero, mas com amor. Para falar daquilo que está incomodando. Ataque o problema de uma pessoa. Tenha empatia. Se coloca no lugar do outro. Eu não sei se foi aqui que eu falei do óculos cor-de-rosa, do óculos azul. O homem tem um óculos azul e a mulher um óculos cor-de-rosa. Ela enxerga as coisas num mundo florido e nós somos mais racionais. Então, de vez em quando, a gente tem que trocar. Daqui seu óculos cor-de-rosa, eu vou pôr aqui para ver como é que você está vendo o problema. A mesma coisa você, querido irmão. Pega o óculos dele e tenta ver como ele vê a dificuldade para se entender mais, melhor. Quarta, aceita os erros. Todos nós erramos. O único que não errou foi Jesus. De Jesus para baixo, todo mundo erra. Pastor erra, eu erro. Quantas vezes errei e tive que pedir perdão para minhas filhas, para minha esposa, até para mim mesmo. De vez em quando eu fico meio maluco, você tem que perdoar você, igual. Você não tem jeito. Isso você manda mesmo. Às vezes o diabo vem e fala, porque você é isso. Aí você fala, é verdade, sou um miserável, mas
Se Jesus me perdoou, também perdoe, ponto final, acabou a história. E ponto final, e vida que segue. E vida que segue, não sou melhor, mas também não sou pior. Não estou mais como lá comecei. Paulo disse, olhando para frente, deixando as coisas que para trás passaram. Sigo adiante. Não estou como eu queria estar. Mas não estou como comecei. Crescendo em Cristo, todos os dias, até Jesus voltar. Você pode dizer um amém bem forte? 5. Aprenda com os erros. Se você errou, aprenda a refletir. Onde foi que eu errei? Mas não para se magoar, para se machucar, não. Aprenda, porque às vezes foi um deslize, foi uma imprudência, foi um falar na hora errada, ou falar a verdade de um jeito errado. Mas aprenda, né? Outro, peça desculpas. E aqui eu troco, peça perdão. Outro, corrija seus próprios erros. Olha, Jesus foi muito duro com isso aí, viu? Muito duro. Essa história de corrigir seus próprios erros. Porque a gente adora corrigir os outros. Adora. Mas Jesus falou que é para a gente corrigir os nossos primeiro. Jesus chamou de hipócrita. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar do teu irmão. Amém? Às vezes a gente está com uma trave no olho, está querendo tirar um cisco no olho da esposa. Então cuidado, corrija os seus próprios erros. E 8, não espere demais, se aproxime. Amanhã eu vejo, não. Se puder resolver hoje, resolva hoje. Ah, pastor, mas ficou quente. Tudo bem, o negócio ficou quente, não adianta, mas fala amanhã cedo. Não deixa o negócio piorar, não. Amém, meus irmãos? Amém. E para terminar, eu digo o seguinte. Na minha conclusão, na minha palestra hoje com vocês, na minha cooperação, com muita alegria, com muito amor, busque uma solução saudável para os seus conflitos pessoais. Jesus, antes de ser crucificado, orou ao Pai e pediu pela nossa unidade. O Senhor deseja que vivamos em unidade com as pessoas com quem nós amamos, a nossa família. Família unida jamais será vencida. O Salmo 133 era muito lido na igreja. De um tempo para cá, os crentes não querem saber mais do Salmo 133. Ficou arcaico. Mas toda a Santa Ceia era lido, né? Então reunião de obreiro, sempre falava, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E hoje a gente está esquecendo dessa união que precisa começar em casa. Olha a oração de Jesus, ó. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Você se identificou? Quem se identificou com essa oração aí? De quem que ele está falando aí? Não somente minha oração. Opa! Vai estar aqui, meu filho. Não acabei ainda. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Quem se identifica aí? É por você? É por mim? Irmão, ele orou por mim. Ele orou por você, Nicolas. Vocês não creram nele? Ele orou por você. E ele diz, olha, por meio da mensagem deles, para que por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu enviaste, deles a glória que me deste.